Na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Boa noite, você que está ligadinho na Rádio Web TK Gospel, começando em mais um programa Papo Teológico, nessa segunda-feira, 15 de março, mais um programa abençoado aí que vai ser muito bacana, e hoje estou aqui com o amigo Patrick. Patrick, como estás, Patrick? Tudo bem, Patrick? Muito boa noite, Maicon, boa noite a todos que estão ligadinhos aí na Rádio Web TK Gospel. Sim, Maicon, estou muito bem, e você está bem? Tudo tranquilo, né? Tirando que não está certo, não, melhor, tirando que está errado, tá tudo certo. Ok, então... eu vou fingir que eu entendi. Mas enfim. Mas tá tudo tranquilo, tudo certinho aí, né? Deixando então graças a Deus. Abraço a você que está ouvindo a programação aí. Já convidando você, nós estamos ao vivo lá no Facebook, né? Na página da Rádio Web TK Gospel. Lá você pode nos assistir. Já pedimos aí para você poder também compartilhar, curtir a nossa live ali. Porque isso você faz os algoritmos aí mandarem o programa mais longe. E também se você deixar o seu recadinho lá no Facebook, deixar o seu abraço, né, algum comentário, alguma pergunta, também você pode deixar lá no Facebook ou pela WhatsApp da rádio aí, que é o 997546922. Se você está ouvindo pelo aplicativo, é só clicar no lado esquerdo ali, vai ter uma opção de enviar o WhatsApp, você pode mandar para nós, porque o programa de hoje tem um assunto muito interessante, Patrick. Parece, de certa forma, a pergunta parece simples, mas como nosso objetivo é que sempre complicar um pouco as coisas, na verdade, né? Então a pergunta do programa de hoje, quem está no Facebook já viu ali, o tema é: por que Jesus teve que morrer na cruz para nos perdoar? Lembrando que já estamos aí já mirando aí a Páscoa, né? Que daqui a 2-3 semanas, se eu não me engano, né? Final 15 dias, 20 dias aí mais ou menos, a Páscoa, né, que falamos sobre a morte e a ressurreição de Cristo, né? Mas vem a pergunta, né? Por que Jesus teve que morrer, né? Então, alguns perguntam, não é só perdoar e ponto, né? Deus ama, acaba com o pecado. E... Patrick, o que tu acha, assim, Patrick? Uma introdução, assim, pontos, assim, por cima, assim. É uma pergunta interessante ou é bem simples de responder essa? Essa dá pra encerrar o programa em 10 minutos. Talvez. Eu acho que pra quem sabe, já estudou teologia, já conhece a palavra, é uma pergunta relativamente simples de responder. Mas pra quem não conhece o cristianismo, não conhece o evangelho, fica difícil, porque a pessoa não conhece Deus e não conhece, de fato, os evangelhos, né, dos 4 evangelistas. Então ali já está encontrada a resposta, não só ali, né, como toda a Bíblia já vem nos dizendo várias e várias vezes. E eu vou dar um pequeno spoiler aqui. O que acontece, eu já vou resumir basicamente, né? O que acontece é que Deus, ele tem 2 atributos principais, entre aspas, que são atributos pessoais e não da existência dele. Os da existência a gente já falou, do onipotente, onipresente e tudo mais, mas além disso, Deus também, ele é justo e ele ama todos os seres humanos, né? E para conciliar isso, para nos perdoar e para cumprir a justiça, é necessário algo mais do que somente esquecer os pecados e deixar por assim mesmo, porque senão, se Deus simplesmente esquecer os pecados, ele não será justo, basicamente. Exatamente, mais ou menos o caminho começa por essas pedras aí, né? Então você já sentiu como é que é o negócio aqui, então compartilha, avise, mande para alguém que você quiser aí compartilhar esse assunto, conteúdo aí, para nós aprendermos.
sempre eu pego aí algum livro aí de base, procuro pegar algum assunto para me pautar e para me fundamentar aí, né? Hoje eu estou aí com um livro muito bom mesmo, que eu li, que é A Fé na Era do Ceticismo, né? Como a razão explica Deus aí. Um grande aí pastor Tim Keller, né? O queridinho de muitos cristãos aí, né? Dizem aí que é o C.S. Lewis do século XXI, e não à toa que ele cita muito o C.S. Lewis aqui no livro, né? Mas ele realmente trabalha muito a parte de apologia, tem uma grande igreja lá na Manhattan, né? Então, ele tem eu gostei muito do livro, e tanta coisa que o livro fala, eu peguei um tópico aqui, né, que ele fala, que é justamente, né, essa questão do porquê Jesus teve que morrer, né? Então, e já também deixando o gancho aqui, aproveitando, né, esse livro, se você quiser comprar, você pode comprar aí na Vicária História, né, o nosso novo patrocinador aqui da Rádio Web TK Gospel, né? Ele vende livros lá, vende chocolates muito gostosos, por sinais, né, bíblias. Então, se você quiser aí se aprofundar em conhecimento, fica a dica aí, o Vicária História, né? Esse livro aí, com certeza, você, se ele não estiver na mão, ele consegue para você com um precinho muito bacana. Esse livro aí, A Fé na Era do Ceticismo, vale muito a pena ler, principalmente para você que lida aí muito no meio secular, trabalha com pessoas, convive com pessoas aí que não tem a mesma fé, são um pouco céticos. Esse livro aí, olha, é muito bom mesmo. E uma das questões que o Tim Keller aqui vai abordar é justamente também essa pergunta, né? Por que Jesus Cristo teve que morrer? Porque se formos parar para pensar como um cético, né, e perguntarmos, né, poderíamos pensar, mas por que Jesus morrer, né? Não é simplesmente perdoar e pronto, né? Vamos perdoar e ponto, né? Um exercício muito bem usado aqui, Tim Keller usa e fica bem, eu acho que dá para dar o primeiro ponto de partida, é entender o que é o perdão. Eu acho que isso é um ponto importante, entender o que significa perdoar uma ofensa, perdoar um delito, perdoar alguma coisa, né? De um ponto de vista, vamos botar em dinheiro, que fica mais fácil de entender. Vamos supor que eu empreste meu carro para o Patrick. Já tem carteira, Patrick? Não, eu só tenho 16 anos. Já é um problema, né? Mas o Patrick, ele pega o meu carro e resolve dar uma bandinha, né? E aí o Patrick se perde na curva e bate num carro caríssimo, estacionado, uma Mercedes-Benz, estacionado na frente do pátio, mas bate com tudo e quebra aquele carro. E aí, quem é que paga o prejuízo daquele carro? Quem emprestou? Há discussões, pode ser solidário, mas e se o proprietário, né, vendo a nossa capacidade financeira, né, muito ruim, né, que nós não temos a menor condições de pagar aquele carro, quais são as opções que ele poderia fazer? Ele poderia nos cobrar, nos ajuizar, como o Patrick é de menor, eu vou ter que assumir a responsabilidade, depois eu roubo. Ou seja, alguém tem que consertar aquele carro, né? Ou talvez se nosso grande motorista, o dono desse carro, fosse um cara bonzinho, muito camarada, e dissesse: não, gurizada, eu vou perdoar vocês, não vou cobrar essa dívida. O carro se arrumaria sozinho? Não. Ainda assim, ele precisa ser arrumado. Houve um custo e há um custo para arrumar aquele carro. Alguém tem que pagar a conta para arrumar aquele carro. Se eu e o Patrick não pagar e o dono perdoar, o que significa que o dono está dizendo? Eu pago e eu arrumo o carro, né? Basicamente. Então, do ponto de vista econômico, de certa forma, né, quando há um delito, quando há um prejuízo, alguém tem que pagar aquele prejuízo. E quando a pessoa que sofre, que é o ofendido, sofre prejuízo, se ela resolve perdoar, ela vai ter que arcar com aquele prejuízo ou arcar com o custo daquele carro, comprar um novo, mandar. Ou seja, alguém vai ter que fazer aquilo, e quando ela perdoa E mesmo que nós tiremos o ponto de vista econômico, né, em outras situações, ainda que não seja monetariamente, né, e isso a gente percebe muito a questão de danos morais, quando há alguma coisa me atinge que não é pecuniário, né, uma pessoa vai lá e atropela, né, bêbado, atropela um filho de uma pessoa, né, há um prejuízo ali que não se pode medir em dinheiro, né. E muitas vezes ainda assim tenta se transformar uma ação para que aquela pessoa pague uma indenização moral por tudo aquilo que causou. Por quê? Porque houve uma ofensa muito grande e a pessoa vai querer a justiça dela. Ela vai querer talvez a vingança, ela vai querer buscar reparação. Ou muitas vezes vai querer que a outra pessoa sofra para ela poder sentir o que ela passou. Enfim, há um tipo de punição. Mas vamos supor, se alguém aprende a usar o perdão e perdoa, por exemplo, o assassino do seu filho.
ela de certa forma ela vai ter que arcar com esse sofrimento, porque ela vai ter que passar por cima de muita coisa para não cobrar aquilo lá. Então basicamente o que o Tim Keller fala e que a gente entende aqui é que para uma ofensa há um custo. Correto, Patrick? O que tu ia notar nesse ponto? Não sei se chegou a pegar alguma coisa nessa linha de raciocínio entrando aí. Que eu já ouvi algumas vezes Porque o cara que ouve aí os argumentos contra aí, que já ouviu. Não, eu já ouvi alguns ateus, alguns céticos, né? Já que o livro do Tim Keller é justamente sobre o ceticismo, né? Já ouvi alguns céticos dando um exemplo que é bem enganado, assim. É uma pessoa que é, digamos, bem ignorante no que significa o sacrifício de Cristo. E a pessoa disse que... Ela deu um exemplo também. Imagina se o meu vizinho cometesse algo contra mim e eu entregasse o meu filho para morrer e tivesse que perdoar ele. Então, perde totalmente a lógica, o sentido do que, na verdade, foi o sacrifício de Cristo. Como é que é? Eu me perdi. Imagina que o meu vizinho fez algo para mim, algo muito grave, né? E eu, para perdoar ele, tenho que matar o meu filho para daí, então, que eu possa perdoar ele. Não posso simplesmente perdoar ele sem nada. Eu tenho que entregar o meu filho para morrer. Mas o Tim Keller, de certa forma, responde isso aí, mas vamos deixar mais pra frente depois. Vai a lógica. Mas aqui, só citando o que ele fala aqui, ele vai dizer assim, e aqui tem esse assunto se abrindo um subtópico aí, é um assunto bem interessante, falar até sobre a importância e o papel do perdão, né? Ele vai dizer que o perdão significa recusar-se a fazer os culpados a pagarem pelo que fizeram. Na verdade, o perdão não é uma amnésia. A gente não esquece o que aconteceu, tudo bem. Não. A gente toma uma decisão. Não é esquecer, né? Exato, mas é uma decisão de onde significa recusar-se a fazer os culpados pagarem pelo que fizeram. Porque geralmente alguém que fala carece de perdão, ela vai ter aquele sentimento, parece que precisa vingar. Ela precisa ver aquela pessoa pagar. E a tua vida gira em torno de tentar fazer aquela pessoa, de alguma forma, pagar aquilo que tu sentiu, né? Se não for pela justiça, for por um outro meio. Então, o perdão é exatamente isso. Tu se recusa a fazer o culpado a pagar pelo que fizeram. No entanto, né, isso é uma grande verdade, refrear-se de atacar alguém quando isso é o que mais desejamos é pura agonia. É uma forma de sofrimento. Arcamos com a dívida, assumimos por completo o ônus no lugar de cobrá-lo do outro. Dói imensamente. Muita gente diria que isso é uma espécie de morte. Então ele vai fazer um paralelo aqui que o ato de perdoar alguma coisa, de abrir mão, de punir alguém, de tomar, né, ignorar uma ofensa, ela de certa forma ela vai gerar uma agonia e uma dor tão forte para não dizer que é uma morte, porque tu tá refreando um desejo natural de ver satisfeito aquela compensação, né? Então o primeiro ponto do perdão de Deus, por que Deus não poderia, eu acho que assim já poderíamos responder, por que Deus simplesmente não pode perdoar e pronto? Porque, né, exige-se. E não sei se você já olhou Crônicas de Nárnia, né, Patrícia? Já olhei. Leu o livro já ou não? Não, o livro ainda não. Mas Crônicas de Nárnia faz uma ilustração ali na história ali que ela mostra muito esse problema, né? Quando o personagem Edmundo lá faz todo aquele negócio lá, se interte com a feiticeira branca lá, né? Trai toda a galera, entrega os irmãos. E aí o Aslan vai lá com o seu exército e resgata Edmundo das mãos da feiticeira e traz ele são e salvo. E aí, quando ele tá são e salvo, vem a feiticeira e fala pra Aslan, né? E fala, olha, você tem alguém aí que me pertence. Né? E vem os irmãos lá, tente levar ele, se é possível, né? Olha assim, ó, o meu direito não vai ser tirado com armas, né? E aí ele olha pro leão, né? Pro Aslan e fala, você sabe, né? Que essa vida me pertence, né? Porque a lei, né? Que eles colocam ali a magia, né? Por fora, ela exige isso. Aí o Aslan fala, eu sei disso porque eu estava lá, né, quando ela foi criada. Ou seja, ali no Crônicas de Nárnia há uma lei, né, que um ser humano ali que pecasse, a pessoa que pecasse, né, que extraísse, né, no caso, a feiticeira tinha um direito sobre aquela vida. E Aslan fala, eu sei disso, né? E os dois conversam lá e aí a feiticeira abre mão, então, da punição. E quem viu o filme sabe, né, que a contraparte disso foi que o leão se entregasse no lugar. Pô, que cena triste, cara. Cena muito triste. Pô, rasparam o pelo do Aslan e enfiaram uma faca aquela cena dele subindo aquela escada com aqueles monstros feios pra caramba ali, rindo, né, caçoando, né, a Vitória e ela, aquilo ali é de arrepiar, assim, porque
Por isso eu falei, o Lewis é um gênio, né? Ele conseguiu, e na leitura do livro, assim, parece que não, mas a leitura do livro consegue ser mais dramático na própria cena do filme, né? Toda aquela agonia, assim, de ver ele tendo que passar por aquilo. Por quê? Porque ele sabia que o guri ela tinha o direito do guri, porque o guri tinha feito uma traição. Ele não podia, diante de uma lei, simplesmente abrir mão disso e dizer, não, não interessa, não. Aí ela abre mão com uma condição, então tu vai ter que te entregar, né? Então a mesma coisa quando Deus criou o mundo, né? Nós falamos lá em Gênesis, alguns episódios atrás, né? Que Deus criou o ser humano com escolha, porque se ele não tivesse feito isso, não seria um ser humano. Exato. Né? O princípio de escolher, e isso derivava consequências, né? E a consequência do pecado era a morte. Né? O salário do pecado é a morte, né? É a morte, né? E não só a morte simplesmente física, mas a separação total de Deus, né? A comunhão total de Deus. E lá em Romanos, capítulo 3, a gente vai dizer, né, que a criação, de certa forma, né, Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos, né? E de certa forma isso era uma ofensa, porque aí você parte, a gente faz outro exemplo, vamos para a justiça de novo no julgamento, né? Você imagina você, mãe, que teve o seu filho assassinado brutalmente, e agora o assassino está diante de um tribunal, né? E quem usa essa analogia muito é Paul Washer, né? O assassino está frente no tribunal e o juiz simplesmente olha para aquele cara, como eu sou um juiz muito bom, né, um cara misericordioso, não vou lhe punir, não vou cobrir nenhuma pena porque eu sou um cara muito bom, um juiz muito justo e bom, e não vou punir. Imagine você vendo essa cena, né, do assassino do seu filho, um juiz simplesmente ignorar o fato porque ele acha que é bom, resolve perdoar, né? Alguém poderia dizer que esse juiz é bom, ou muito mais é justo, né? Então, de certa forma, Deus poderia ser acusado de injusto, né? E de não ser bom, se simplesmente ele deixasse o pecado sem punição. Então, alguém precisava receber. E Deus foi acusado, né? Numa ocasião, né? No livro de Jonas, que Deus foi acusado pelo próprio Jonas de por que ele fazia isso, por que ele perdoava o povo de Nínive, porque eles não mereciam, eles eram gentios, eles eram pagãos, por que tu tá perdoando eles? E Jonas reclama disso, né? Exatamente isso. Então, e sobre essa analogia jurídica, entre aspas, do evangelho, eu já tinha ouvido ela outras vezes, e eu mesmo já usei essa analogia várias vezes para pregar o evangelho, porque ela é usada na Bíblia também, né? Que é essa questão de... já ouvi essa também de... Se o juiz perdoar simplesmente o pecado da pessoa, ele poderia ser justo? Claro que não, né? E se ele condenasse a pessoa sem nenhuma misericórdia, ele estaria sendo justo, mas talvez até muito duro. E como Deus é as duas coisas, e também é um juiz, de certa forma, o juiz dos juízes, entre aspas, né? Como que ele vai conciliar ser justo e ser amoroso, ser gracioso? É aí que vem a questão. É basicamente esse o resumo do porquê Cristo teve que morrer na cruz. Mas continue aí, Marco, por favor. Pegando aqui as palavras do Tim Keller, ele vai falar sobre o perdão de Deus, né? Ele mesmo faz essa pergunta, né? Por que Jesus teve que morrer? Será que Deus simplesmente não podia perdoar? Né? Perdoar significa arcar com o custo em vez de obrigar o culpado a assumi-lo, de modo que possa oferecer amor para tentar restaurar e mudar o inimigo. Perdoar significa arcar sozinho com a dívida do pecado. Todos os que perdoam grandes males passam pela morte a alcançar a ressurreição e vivenciam prego, sangue e suor. Ele vai dizer que o ato de perdoar, ele vai passar por uma dor muito forte, porque tu vai passar por uma agonia, né? E Jesus justamente cumpre esse papel de morrer, porque ele precisa, né? A pena de morte precisa ser cumprida, né? E ali a gente tem que entender que não é só a pena de morte, a gente tem que entender ali que a trindade ela é separada, ela é, né, a grande célebre frase, Deus meu, por que me desamparaste? Não é simplesmente um desabafo, é um sentimento de maior dor que é o ser humano nunca, aqui nessa terra, por mais ateu que ele seja, ele não sabe do que é isso. Todos nós temos uma graça comum de Deus sobre esse planeta, senão nós seríamos simplesmente Hitlers, né, ao quadrado, né? Então, justamente porque há uma graça comum de Deus derramada sobre a humanidade, ela ainda experimenta as boas dádivas de Deus, consegue desfrutar de um lindo pôr do sol, ela consegue ver as maravilhas de Deus. A criação ainda é maravilhosa, isso, né? E consegue receber o amor, consegue fazer boas coisas ainda com essa graça. Agora, o que Jesus experimentava é uma separação total. Tu imagina, né, o próprio Deus ali se separa. Jesus
encarnado desde a eternidade com Deus ali, ele experimenta a separação total de trevas, né? Por isso que houve trevas ali. Então, essa dor, ela é mais do que simplesmente os pregos nas mãos e o sangue escorrendo. Era a dor da separação total de Deus, que é justamente o que o ser humano ainda não experimentou por completo. Ainda não experimentou. Então por isso que Tim Keller continua, por isso que a cruz não é meramente um exemplo belo de amor sacrificial, né? Desperdiçar a vida, aí vem aquilo que tu falou ali antes, né? Desperdiçar a vida à toa não é nada admirável, é errado. A morte de Jesus só é um bom exemplo se tiver sido mais que um exemplo, se tiver sido o absolutamente necessário para salvar, né? Porque ele vai dizer aquela questão, né? O vizinho faz uma coisa, eu mato meu filho para perdoar o vizinho, né? Troço sem necessidade, justamente falando, né? A morte de Jesus só é porque ela não é só simplesmente um ato de amor, ela é necessário, né? E foi porque Jesus teve que morrer para nos perdoar. Havia uma dívida a ser paga, o próprio Deus a pagou. Havia um castigo a suportar, o próprio Deus o suportou. O perdão é sempre uma forma de sofrimento oneroso. E aí ele vai dar um exemplo desse teu ponto aí, que é muito interessante, que ele faz a seguinte cena. Imagina dois amigos caminhando à beira de um rio, e aí o amigo fala, cara, eu te amo tanto, eu faria tudo por você, e o cara vai lá e se atira no rio e morre afogado por causa desse amigo. Tem sentido o que ele fez? Nenhum. Exatamente. Quem já não ouviu a frase, né? Eu vou morrer por ti, olha só, fui e se atirou. Agora, se esse amigo está se afogando quase, e ele pula naquele rio, e para ajudar o amigo, salva o amigo, mas em consequência disso, ele acaba morrendo. Isso é um amor sacrificial. Sim. Ele morreu por, digamos assim, a morte dele teve sentido, mas o fato do amigo dele ter se jogado no rio não teve sentido nenhum, né? Sim. O que ele quer mostrar aqui, que o Jesus não morreu porque, morreu por morrer, não. Porque essa morte, ela era necessária, ela era uma morte substitutiva, né? Era como se Jesus estivesse atirando no rio, porque não tinha como salvar de outro modo. Ele precisava se atirar naquele rio e nos salvar. Era tipo aquela questão assim, só tinha como um voltar de lá, né? Tipo, só tinha vaga pra um no barco, né? E aí ele resolve então tirar aquela pessoa e ele fica então no rio pra morrer. É exatamente isso que Jesus faz. Ele morre porque não havia outro modo. Se houvesse... E ele tentou achar outro modo. Onde é que ele tentou achar outro modo, Patrick? Vamos ver se tá ligado? Durante a geração, meu Deus. Durante a oração no Getsemane. Ali Jesus, agoniado, perguntou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Uma frase muito conhecida, mas muito pouco entendida. Cara, uma vez eu fiz um artigo, isso faz tempo, em 2013. Eu fiz um artigo, na época eu publicava nos sites lá, mandava, o pessoal publicava. E, cara, eu tomei uma chimpalhada de pau embaixo nos comentários, né? Do pessoal dizendo de um herege, tudo pra cima, que forcei o texto e tudo mais, né? E tem muita coisa que eu escrevi no passado que hoje eu olho e penso, eu acho que eu for talvez mal instruído ou escrevi errado. Mas isso é uma coisa que hoje eu vejo que pelo Espírito Santo eu estava realmente bem ciente. Hoje eu vejo muito mais claro, escrevi até melhor do que eu escrevi aquela vez, mas no mesmo fundamento. Porque Jesus olha e fala, olha, eu não quero mais morrer naquela cruz. Eu botei o título assim, o dia que Jesus pensou em desistir da humanidade. Foi o título do artigo, né? Aquele bem chamativo. Né? Porque Jesus falou, cara, Deus, tem algum outro modo? Eu preciso passar por esse cálice, eu preciso passar por essa agonia toda, né? Não tem outro modo de sair dessa. E quando o anjo vem confortar, era como uma resposta de Deus. Não tem. Né? Se tu quiser salvar a humanidade, se nós precisamos salvar a humanidade, só tem esse modo. É uma morte sacrificial. Pra quem tá esperando sim aí de Deus, resposta sim de Deus pra algo que Deus não quer te dar, imagina o nosso Senhor que recebeu um não de Deus e um não bem grave, que ele tinha que morrer uma morte dolorosa por gente que não queria aquela morte, não pensava que não precisava dela. E no fim, Cristo, de fato, eu já vi isso. E quando eu vi isso pela primeira vez, de Cristo pensar em não querer morrer, né? E de certa forma ele pensou sim em não querer morrer, né? Por causa do instinto humano para a sobrevivência. Ele sentiu a agonia do que ia passar. Exato. Que Cristo também era um ser humano, né? Ele também tinha uma natureza humana. E aqui cai a pontuar, creio eu, né? E muitos confirmam que a agonia de Cristo não era pela questão dos pregos na cruz ali, da dor em si. Porque isso aí muita gente depois morreu até de forma pior, né? A questão. Ali eu entendo que é justamente o que ele falou. Era a agonia de Cristo que sempre dizia, o Pai está em mim, você vê pra mim, você vê o Pai. Ele sabia que ele ia experimentar uma separação que nunca ele experimentou, né? Então assim, a divindade separando da glória de Deus ali, isso talvez era o que mais assim agoniava Jesus Cristo, de ter que saber, agora eu vou ter que ir pela força humana, né? Eu não tô ali, eu tô simplesmente abandonado. Por isso que ele usa, Deus meu Deus, por que me abandonou, né? Ele sentiu ali realmente, né, a separação cruel, né, que o ser humano algum ainda experimentou, né? E isso agoniou Jesus Cristo, né? E se tivesse outra chance, poderia ter.
E nós, como já falamos da Trindade, é por isso esse programa que a gente já fez, tudo já dá as bases para o que a gente tem que falar, né? Quando a gente fala na Trindade, a gente crê, né? Entende que Pai, Filho e Espírito Santo, embora subsistindo 3 pessoas, estão totalmente um ligado no outro. Então, quando Jesus morria na cruz, de certa forma, o próprio Deus estava ali, morrendo na cruz, né? De certa forma, sim, né? Participando do sofrimento. E aí que eu vou chegar naquela parte do que tu falou antes, né, de ser indiferente, né, alguma coisa, a gente vai pegar que isso muda com algumas mitologias aí na história. Né? Mas antes aí vamos para o intervalo comercial aí, depois a gente comenta aí um pouco sobre essa questão, né, da diferença, porque nas mitologias era muito comum, né, um deus mandar alguém para morrer ali, salvar a humanidade. Tem vários casos, né, na mitologia. Mas a parte do cristianismo tem um ponto aí muito interessante. O cristianismo, ele é único, né? Exatamente isso. Então tá, vamos rapidinho, intervalo comercial e já nós voltamos. Vicar Store, especializado em produtos cristãos, bíblias de vários modelos para todas as idades, de estudo, letras gigante, jovem e infantil, livros com assuntos evangélicos, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, e infantis, camisetas e blusas com estampas bíblicas, além de diversas opções de presentes. Temos também chocolates Cacau Show. Estamos na rua 7 de setembro, 2552, Centro de Taquari, em frente ao Bazar Castro. Telefone WhatsApp 51 99936 6441. Venha nos fazer uma visita ou peça por teleentrega. Eu sou o reverendo Uberani Barbosa. Neste domingo, em nossa igreja, teremos 3 horários: 9 da manhã, 15 horas e 18 horas. O grande domingo do clamor. No livro de 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nosso endereço, Avenida 20 de Setembro, Igreja do Evangelho Quadrangular, Catedral do Deus Vivo, Igreja Sede. Esperamos você! Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs, baús, cabeceiras e puffs sob medidas, qualidade e bom preço. Avenida Lauter Filho, número 79, Taquari, Rio Grande do Sul. Comercial Elétrica Adelso Costa. Compre de casa que levamos até você. Na Comercial Elétrica você encontra mais de 20 mil itens nos setores de material elétrico, hidráulico, antenas, eletroportáteis, louças sanitárias, ferragens e ferramentas em geral, EPIs, produtos para piscina e muito mais. Comercial Elétrica Adelso Costa, na Avenida Lauter Filho, número 90. Se preferir, compre pelo site comelétrica.com.br ou pelo WhatsApp telefone 3653-3994. Frete grátis para Taquari. Barbieri Autopeças, tudo para o seu carro. Possuímos as melhores marcas de peças e acessórios. Na Barbieri Autopeças, você encontra mais de 25 mil itens, linha de suspensão completa, peças para motor, óleos lubrificantes, surdinas e latarias, além da linha mais completa em tintas automotivas e materiais para polimento. Super promoção de baterias Moura, em 10 vezes do preço à vista. Estamos na esquina da rodovia Aleixo Rocha, com a Pontes Filho, número 10, Taquari, Rio Grande do Sul. Atendemos no telefone 3653-1422 ou no WhatsApp 98053-1422.
Feirão da Roça. Temos frutas e verduras sempre fresquinhas. Aqui você pode optar em fazer suas compras pelo WhatsApp ou comprar na loja e nós entregamos na sua casa. Aceitamos vários tipos de cartões, Banricompras para 30 dias e Caixa Tem. Estamos na Rua Albino Pinto, centro de Taquari, Rio Grande do Sul. O WhatsApp 99726-8262. Quer um produto de qualidade? Venha para o Feirão da Roça. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. É isso aí, estamos de volta aí com o programa Papo Teológico, falando hoje sobre por que Jesus teve que morrer, né? Precisava morrer para perdoar um pecado, não é só perdoar. No primeiro bloco a gente já explicou, né, as implicações do que o perdão significa, né? Significa custear alguma coisa, não tem como simplesmente perdoar nada, ninguém consegue perdoar por perdoar uma grande conta, né? Se ele perdoar, ele vai ter que arcar com a conta, então não tem como simplesmente perdoar por perdoar. Né, Patrick, a gente tinha falado que o cristianismo tem uma peculiaridade, né, que nas mitologias aparece muito, né, de Deus que vem à Terra, né, salva e morre para ti para lá, né, enfim, tem várias histórias assim tem mitológicas parecidas, é que assim, parecidas de certa forma, algumas são tem alguns conceitos similares ao cristianismo, mas de um Deus morrendo pela humanidade para salvar a humanidade dos próprios erros é algo exclusivo, é algo inédito. Não tem nada na mitologia antiga, seja grega, romana, persa, árabe, qualquer mitologia que possa imaginar, não tem nada igual a isso. Exatamente. Deus não mandou um anjo lá. Ô, tu, querubim, o melhorzinho que eu tenho aí. Vai, tu desce lá e morre pra aquela raça desgraçada lá. não terceirizou a questão, né? Ele mesmo se encarnou em Cristo, né? Através do Filho, né? Encarnado. Ele vem participar do sofrimento. Isso o Tim Keller vai falar aqui. No mundo real, e ele faz uma analogia, no mundo real de relacionamentos, é impossível amar alguém que tenha problemas ou necessidades sem de alguma forma partilhá-las ou até mesmo trocar de lugar com essa pessoa. Todo amor genuinamente transformador implica alguma troca desse tipo. O que ele vai querer dizer? Que se nós temos algum amigo, alguém que está passando por um momento muito difícil, por um sofrimento, e nós, por amarmos aquela pessoa, vamos dar o suporte, é impossível a gente não se envolver, né, naquele sofrimento, não acabar sofrendo junto. Não tem como a gente ficar simplesmente à parte disso, né? Se você, só quem consegue fazer isso é totalmente alguém que não tem amor algum, que está simplesmente racionalizando aquela situação. Mas se você ama aquela pessoa, né, tipo, né, um médico que não tem nenhuma relacionamento com aquela pessoa, simplesmente é mais um paciente, ele lida com aquele sofrimento porque ele já foi treinado. Mas agora, se esse mesmo médico pega talvez o seu filho, né, o seu pai ou sua mãe para tratar, ele não vai conseguir ter a mesma separação, ele vai acabar se envolvendo. Então, assim, qualquer pessoa que a gente for ajudar com um grande problema, a gente está envolvido. Quando não, muitas vezes estamos trocando de lugar, né? Estamos pegando talvez um monte de carga sobre nós para muitas vezes aliviar um pouco a carga do outro. Então, um amor genuíno, né, ele requer um partilhar. E é o que Jesus faz, né, quando ele vem ao mundo. Ele vem partilhar dos sofrimentos do ser humano. Ele vem estar em meio aos oprimidos. Ele consegue ver, ele está ali vivendo numa carne. Então, Jesus simplesmente não é alguém que está vindo de fora ali, só tô chegando aqui só para morrer aqui, galera, agora tô saindo de ser. Não, ele vem participar da história, né. Eu acho legal quando ele diz, né, aquele que é eterno, aquele que não tem história, não tem presente, passado, futuro, ele se encarna dentro de um ponto da história. Exatamente. E o que eu acho interessante, como tu mencionou o negócio do médico ali, né, Michael? Se eu não me engano, tem
um direito em alguns lugares de que o médico, se ele for relacionado ao paciente, ele pode escolher não consultar ou não operar o paciente, né? Justamente por essa questão de se o médico tiver que operar o próprio filho, ou algum pai, ou um irmão, ou alguém relacionado, pode doer bastante, né? De fazer toda uma cirurgia, abrir a pessoa, né? Então, dói bastante. De verdade, quem ama uma pessoa é difícil não sofrer junto, né? Não é possível não sentir a dor junto com ela. E Cristo, para nos mostrar, para demonstrar esse amor, ele se encarnou como humano e partilhou do nosso sofrimento, né? E ele teve que sofrer uma morte terrível para nos mostrar, de certa forma, o que é o amor, além de ser o sacrifício necessário. Porque o sacrifício de Cristo é perfeito, né? Não tem... não é necessário nenhum outro sacrifício, mas ele se encaixa perfeitamente em todos os... em todo e qualquer imaginário, toda e qualquer analogia do Antigo Testamento. Então é algo maravilhoso de verdade. Então por isso que a morte de Jesus na cruz não é uma cena de violência, algo... Não, é uma expressão máxima de amor. E aí, isso aí, os exemplos aí, quem é que não se emociona com o filme quando o cara está quase morrendo lá, de repente vem alguém para salvá-lo, mas como não tem como salvar, ele pega o lugar daquela pessoa, ele liberta aquela pessoa e ele morre no lugar dela, né? Todo filme aí, mais assim, dramático, vai ter um final mais ou menos desse estilo aí, né? Alguém que morre ali, né, nos 49 do segundo tempo, chega ali, pega o lugar daquela pessoa, né? Às vezes aquela pessoa nem quer, não, eu vou morrer, ele vai lá, a força, a pessoa tira, e ele, quando vê, não era aquela pessoa. Nossa, gente, quem é que não se emociona, quem é que não ama ver um amor desse? Pois é. O clímax do filme, né? O Cristo fez exatamente isso, né? Ele veio, que a gente chama, né, a substituição, né? Esse é o motivo da morte, quer dizer, ele faz uma substituição, ele partilha o nosso sofrimento, como a gente falou. Deus estava ali sofrendo junto, né? Deus, por isso houve trevas, né? Então houve aquela dor, né? Aquele peso, toda aquela questão cósmica ali, né? Não era simplesmente um terceirizado, era o próprio Deus sentir. Nunca nenhuma mitologia vai mostrar o Deus, né, passando, né, da forma como passou e entrando junto na história, se fazendo como entrou, né? Então é algo único, né? E isso a gente vê também na questão, tipo, né, quando os pais, um casal decide ter filhos, né? De alguma forma eles estão se abdicando de muita coisa para poder ter aqueles filhos, porque eles são dependentes, eles vão ter que abrir mão de muita coisa em prol dos filhos. Então há também um amor. Então onde há um amor, há uma substituição, há uma entrega para alguma coisa. Jesus demonstra essa entrega quando ele vem naquela cruz morrer. E a gente entende o porquê da morte, porque justamente, como a gente falou no começo, né, o pecado, né, ele justamente gerava essa morte. Nós merecíamos uma separação, não simplesmente uma morte física, mas uma separação eterna de Deus, porque a criação clamaria isso. Como diz, né, a criação não conseguia olhar para um Deus justo se simplesmente ele deixasse toda essa humanidade caída, pecadora, entrar assim, sem nada. É como se você visse o assassino do seu filho saindo do tribunal lá e ninguém pagou nada, ninguém te indenizou, simplesmente não teria como isso, né? Pois é bem estranho, né, de certa forma, pois a gente conhece os atributos de Deus, né, pelo menos espero que todo cristão conheça os atributos de Deus, né, e se encaixa perfeitamente na nossa concepção de um Deus justo e um Deus amoroso, porque um Deus amoroso não poderia deixar a humanidade simplesmente morrer, e um Deus justo não poderia deixar o pecado passar impune. Então tem que ter algum jeito de conciliar os dois, e o jeito de conciliar os dois era o sacrifício de Cristo. Exatamente. Aqui o John Stott aqui, ele vai dizer que a essência do pecado está em nós. Isso a gente já falou, né? A depravação, o pecado, ele está em nós, a essência, né? No programa que a gente falou sobre o problema do mal, a gente abordou isso. Isso aí está em nós e não tem... Todos nós temos essa mal, né, dentro de nós, né? Pronto para fazer o dano, né? Então ele fala, a essência do pecado está em nós, seres humanos. A essência do pecado está em nós, seres humanos, no colocarmos no lugar de Deus, ao passo que a essência da salvação está em Deus se colocar em nosso lugar. Nós nos colocamos onde só Deus merece estar, e Deus se coloca onde nós merecemos estar, ou seja, aonde nós merecíamos estar, que era numa separação total de Deus, Jesus Cristo, ele se coloca naquele lugar. E ele coloca nós no lugar onde Cristo merecia estar, porque ele foi o justo, perfeito, santo. Então, ou seja, há uma troca de papel. Jesus carrega sobre si, né,
o preço da condenação, da separação de Deus, e a gente recebe o mérito da justiça de Deus. Por isso que a gente fala muito, por que a salvação ela não é pelas obras, ela não é pelas obras, porque nós não temos mérito de salvação, nós não conseguiríamos cumprir uma vida santa e perfeita para poder chegar diante de Deus. Olha, Deus, eu mereço estar aqui, porque eu fiz exatamente como a cartilha manda. A gente não consegue fazer isso. Jesus conseguiu fazer. E ele troca de lugar. Olha, meu mérito é teu. É tipo o cara que tá chegando correndo a corrida, né? Vai receber lá e pega a medalha. Tá, mas a medalha é pra ti. O último lugar, né? Quem foi que correu? Quem foi que trilhou o caminho? Foi aquele cara que foi em primeiro, né? Mas quem levou a medalha foi o cara que ficou lá por último. Por quê? Porque ele trocou, ó. Fica com ela. Foi o que Jesus fez. Ele cumpriu toda a corrida e depois, olha, agora eu morro, né? Entrego pra eles e deixo que eu pago a pena deles, né? Essa é a substituição que Jesus fez com nós seres humanos, né? Exato. E como tu falou ali, tentar se salvar com as obras, né? Fora do ar, a gente tava conversando sobre isso, que é como se eu estivesse segurando a pessoa pelos calcanhares em 2 metros de altura num avião, né? Segurando a pessoa para fora do avião, 2 metros de altura pelos calcanhares, qualquer um sentiria medo, né? E eu digo pra pessoa assim, cara, não vou conseguir te segurar por muito tempo, pega o paraquedas aí, bota e pula. E a pessoa pensa, não quero, eu vou bater meus braços para tentar voar por meu próprio mérito, eu não quero paraquedas, eu vou fazer isso sozinho. Imagina que loucura, cara. É muito doido isso, é muito absurdo. Qualquer um pensaria que isso é absurdo, uma pessoa tentar pular de um avião sem um paraquedas, tentando bater os braços, tentando voar como um pássaro. Não tem como, né? Isaías mesmo fala, né, que nossos atos de justiça, deixa bem claro, nossos atos de justiça são como trapos imundos diante de Deus, né? Ou seja, é como se a gente pegasse uma roupa linda, né, um manto bonito, e colocasse sobre um corpo totalmente ferido, sujo, leproso, né? Em pouco tempo aquilo ali, aquele manto limpo ali ia virar uma imundícia, né? Por causa da contaminação. É o que faz. A gente pode pegar lindas obras, mas quando a gente pega e bota sobre nós, em pouco tempo elas estão ali em plena imundícia, né? E é isso que Deus olha para nossas lindas, né? Você que acha, eu fiz grandes coisas, né? Eu fiz grandes coisas, Deus olha para aquilo como uma imundícia. É um trapo até bonitinho, exato, interessante, mas quando chega dentro de cima de nós, tá tudo sujo e corrompido, exato, né? Até porque, se a gente for olhar, às vezes muitos dos nossos atos de justiça tem às vezes um interesse secundário, e é exatamente isso que eu ia falar, tem um fundo ali de alguma coisa, né? Nunca é puro. A questão é que isso vale tanto para as obras com segundas intenções e sem segundas intenções, porque tu pode querer só ajudar a pessoa por ajudar a pessoa simplesmente, mas pela natureza pecaminosa, a roupa limpa, entre aspas, já vai se contaminar pelo teu ser e pela tua natureza. Então, independente dos motivos que tu tiver para fazer uma boa ação, a roupa, entre aspas, vai se sujar do mesmo modo. E a outra questão ali muito legal, assim, né, que demonstra que Jesus ele apenas não sofreu em nosso lugar, ele sofreu conosco, né? Porque quando ele veio a esse mundo, ele passou pelas injustiças, ele foi desprezado, ele não foi o cara que veio pompadão aí como rei, papa, não. Ele experimentou toda a dor e sofrimento humano, né? Ele veio num período muito duro de julgo do Império Romano e ele passou por toda aquela dor. Então, essa é a grande coisa. Aí o Tim Keller vai colocar aqui. Por isso que a cruz, quando bem entendida, não pode de forma alguma ser usada para estimular os oprimidos a simplesmente aceitarem a violência. Quando sofreu por nós, Jesus honrou a justiça, mas quando sofreu conosco, Jesus se identificou com os oprimidos do mundo e não com seus opressores. Todo amor transformador envolve uma troca, uma inversão de papéis, mas aqui se trata de uma grande inversão. O Deus detentor do poder supremo troca de lugar com os marginalizados e pobres e oprimidos. Os profetas sempre entoaram cânticos sobre Deus que derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes, como em Lucas 1,52. Mas jamais poderiam imaginar que o próprio Deus descesse de seu trono supremo e sofresse com os oprimidos para que estes forem exaltados. Cara, isso é fenomenal, né? Porque os profetas falavam muito, né? Que Deus exalta aqueles que são os humildes, né? Destrona os poderosos, né? Ou seja, mostrando que Deus justamente faz essa inversão, né? Ele pega aqueles que são mais insignificantes e ele eleva.
mas nunca talvez podia imaginar que o próprio Deus abre a sua mão de ser todo de glória e desce à terra para sofrer com os humildes para ele poder triunfar, né? Exato. E isso é muito tratado no Novo Testamento, né? Que os fariseus, saduceus, os inimigos de Cristo, eles faziam muito essa comparação de Deus, como Deus pode vir como filho de um carpinteiro pobre? Deus viria como um rei glorioso que destronaria Roma e destruiria os pagãos, estabeleceria um reino na terra. E como a gente já falou no programa sobre a história da Bíblia, né, como a Bíblia se formou, teve um período interbíblico, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né, e teve um período onde Israel foi dominado pelos gregos e depois foi libertada por uma dinastia chamada Asmoneia, se não me engano. E durante esse período asmoneu, aconteceu toda essa ideia de que Deus viria como um forte rei, o Messias poderoso que iria destruir os inimigos. Os livros apócrifos ali, não só os apócrifos, mas a literatura, e isso é muito vista nos manuscritos do Mar Morto, que descobriram muito essas literaturas que foram escritas entre ali aquele período interbíblico, todas elas eram literaturas apocalípticas, né? Era essa expectativa de um rei, um Messias, um Salvador. Então, né? Embora não sejam livros inspirados, bíblicos, tu consegue entender o que aquele povo estava esperando, né? E isso é muito bacana para te conseguir entender onde Jesus entra. E às vezes conseguir entender por que os fariseus, saduceus, porque para quem talvez está lendo a Bíblia assim de uma forma meio primeira vez, quando termina o livro de Malaquias ali e tu pula para o livro de Mateus, é uma mudança total de cultura ali, começa a aparecer, tipo, no Antigo Testamento nunca se ouviu falar, nunca houve demônios, nunca se ouviu expressões demônios no Antigo Testamento. Até espíritos. Lúcifer não é mencionado, né? Não, ninguém. E até a própria figura de Satanás em Jó, se for pegar o original, uma tradução se era realmente o Satanás como nós temos hoje, essa concepção. Então, assim, no Antigo Testamento não tinha não aparece isso, de repente chega no Mateus, tá um monte de demônio ali, né? E isso tudo, né? Saduceus, fariseus que não apareciam nada, começa a aparecer ali. Então, assim, por quê? Porque houve um período de 400 anos onde muita coisa mudou no mundo e tudo isso impactou naquela cultura ali. Exato. E muitas vezes quem tem condições de conseguir compreender essa história, período interbíblico ali, entender o que aconteceu nesse período, né? Vai conseguir fazer a leitura do Novo Testamento com os olhos muito melhor para entender por que as coisas foi escrito daquele modo. A lente histórica, ela é bem útil pra gente ler a Bíblia, né? Muito útil. Porque as pessoas aí já estudaram na escola, né? Sobre o período helenístico, Alexandre o Grande, e é justamente aí que entra o período interbíblico, né? Porque a gente vê lá no Antigo Testamento sobre a Pérsia, Esther, rei Xerxes e tudo mais, né? E aí entra Alexandre o Grande, domina toda aquela região. Que implanta a cultura grega, né? Exato. Que era a cultura predominante no Testamento. Embora Roma tivesse o domínio imperial, mas a cultura grega ela era muito forte ainda. Sim, a cultura grega ela foi adotada pelos romanos e na parte oriental do Império ela era bem predominante. Todo mundo falava grego, todo mundo sabia falar grego, né? Tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Sim. Pelos evangelistas e por Paulo e por João também, né? João também era um apóstolo. Todos escreveram em grego e a própria Antigo Testamento foi traduzido para o grego no período interbíblico, que é a chamada Septuaginta, né? Exato. Ou seja, porque era o inglês de hoje, né? O grego era o inglês de hoje. É a língua franca, né? É a língua franca, né? Então, né? Por que a gente falou tudo isso mesmo? Para chegar na concepção de Messias glorioso. Sim, exatamente. Né? Então havia essa esperança de um Messias glorioso, né? Que vai com o cara se perder aqui na conversa. Pois é. Que tinha e não foi assim que Jesus apareceu na história, né? Jesus apareceu num modo, digamos assim, decepcionante para aqueles apocalípticos da época. Até de um modo muito interessante, como hoje a pessoa espera o fim do mundo, um troço muito dramático, assim, daqui a pouco pode se surpreender que uma coisa vem, né? Mas então Jesus vem nesse modo humilde, né? De sofrer com as pessoas. E aí o Tim Keller conclui aqui, né? Que para entender por que Jesus teve de morrer, é importante recordar tanto o resultado da cruz, né, o perdão oneroso de pecados, né, isso que a gente falou, né, não é um pecadinho qualquer, né, era um pecado grave contra a criação, né. Uma conta de milhões, digamos assim. Então ali é importante recordar tanto o resultado da cruz, o perdão oneroso dos pecados, quanto o seu modelo, a inversão de valores no mundo. Na cruz, né, a gente chega onde eu queria chegar, na cruz nem a justiça e nem a misericórdia ficam de fora. Ambas são cumpridas ao mesmo tempo. A morte de Jesus era necessária para que Deus levasse a justiça a sério
sem deixar de nos amar, cara. Agora vamos encerrar o programa, que é isso aí mesmo. Cara, tem como não se converter depois desse sacrifício? Não, eu já me converti, eu já ia pedir, se eu não fosse batizado, eu já ia pedir pra batizar agora, né? Porque não tem como, né, tu olhei um negócio desse e não... E é por isso que Hebreus fala, a gente vai falar sobre o mês que vem, sobre Hebreus, né? Que ele fala que se as pessoas que rejeitaram a lei de Moisés, né? Ou seja, a lei trazida por homens ali, sofreram punição, muito mais severos são aqueles que rejeitam a salvação vinda através do próprio Deus, né? Então, rejeitar o evangelho, né? Ouvir e não aceitar o evangelho é algo meio grave, né? Porque tu está rejeitando uma coisa muito grande. Eu quero achar aqui o capítulo de Romanos que fala, Patrick, vai conversando aí enquanto eu acho aqui tantas Pois opiniões. A questão é que imagina você vivendo naquele período do Antigo Testamento, né? E acontece que você ainda não conhece Cristo, nem sabe quem é Jesus Cristo, nunca ouviu o nome de Jesus Cristo na vida, né? E de repente você agora, na época moderna, 2000 anos depois da morte desse mesmo Cristo, você conhece todo o plano de Deus, todo o evangelho, toda a salvação. Imagina você vivendo naquela outra época e não sabia de nada, né? E você agora que tem um conhecimento, a sua punição, se você rejeitar, vai ser muito maior do que se você não tivesse, né? E aí, esses dias eu e meu pai estavam conversando sobre justamente isso. E aqueles que nunca ouviram o evangelho, como os índios, como os chineses, os japoneses, antes da vinda de Cristo, o que acontece com eles? Pergunta é isso mesmo? Deixa eu te responder. Não sei. Não temos essa resposta, né? A gente percebe que Jesus fala em algumas ilustrações ali que como ele fala assim, haverá menos rigor no julgamento para Sodoma e Gomorra para essa geração, porque se eles tivessem ouvido o que vocês ouviram, teriam se convertido, né? Então há um pressuposto que há um julgamento e que Deus, sim, ele vai levar em consideração alguém que ouviu e rejeitou e alguém que nunca ouviu. Como isso vai funcionar, eu não sei. Nós não temos nenhuma base bíblica para explicar. O que Jesus nos manda é que nós preguemos o evangelho. E o evangelho tem se expandido em diversas culturas. E Tim Keller é um grande cara que ele fala muito sobre essa cultura que nenhuma... E claro, tu que gosta dessa parte, ele falou legal. Ele diz, nenhuma religião no mundo, consegue aglobar tantas culturas como o cristianismo. Ela consegue entrar em todos os lugares sem perder a essência. Porque pode pensar em qualquer religião, tu não consegue, ela vai ficar presa àquela cultura e não tem como... E o cristianismo não, Jesus fez uma obra que ele consegue embarcar, seja lá nos Esquimó, no Polo Norte, seja lá no Cacha-Prego, lá da África, lá, sem perder a entidade cultural. Obviamente há alguns rompimentos com algumas coisas que são pagãs, mas a cultura ela continua se mantendo na pessoa cristã. É somente Cristo que consegue fazer isso. Então, Jesus manda pregar o evangelho a toda criatura, né? Esse é o nosso dever. Agora, como Deus vai julgar casos, né? Não cabe a nós nem sequer talvez especularmos muito, né? Nosso papel é anunciar o evangelho e a pessoa aceitar a salvação, né? Aqueles que nunca sequer ouviram, né? Com certeza Deus tem o seu padrão de justiça para lidar com essas pessoas, se é que talvez de alguma forma podemos dizer que alguém nunca de fato ouviu, né, o evangelho, não sabemos há debates, isso, né? Mas a questão é que, como o Michael falou, o evangelho consegue entrar em todas as culturas sem perder a sua essência, né? O que acontecia no passado, como o Michael falou, das outras religiões, e por exemplo Roma tinha o costume de sincretizar. O que é sincretizar? É misturar as religiões. Conquistava a Espanha, conquistava a Turquia, conquistava algum outro país e eles misturavam as religiões e o povo daquela área adorava os deuses deles, adorava os romanos adoravam os deuses dos conquistados e era uma mistura braba. O cristianismo, ele não tem... A essência do cristianismo não pode ter sincretismo, ela é pura, né? E esses tempos eu estava vendo uma entrevista de... se eu não me engano, posso estar errado, mas de alguns caçadores primitivos, relativamente primitivos da Índia. Eles viviam em uma tribo e evangelistas pregaram para ele, a maioria deles aceitaram o cristianismo como religião. E o cara estava explicando, um dos caçadores estava explicando que muitas coisas da nossa cultura
coisas ruins que o Cristo não aceita, a gente teve que abandonar. Mas a gente ficou com aquelas partes boas da nossa cultura que dá para aproveitar ainda. Então é um trabalho muito interessante, é muito impressionante como Cristo consegue adentrar em todas as culturas sem perder a sua essência e talvez até, como no caso dessa tribo, sem ferir totalmente o que é bom da cultura deles. Tá interessante falando isso, eu lembrei agora, tô lendo um livro, depois eu vou te impressar, né? Que ele impressa, vai e volta, né? Não esquece, é importante. Sim, eu sei disso. Eu sei que tu gosta de história, que é justamente os outros da Bíblia, né? Do Daniel Heinck, esqueci me deu um branco o nome do cara agora. E eu fiquei muito feliz porque eu marquei ele no Instagram, né? Que ele é um gaúcho, né? Marquei ele no Instagram, né? Que eu tava lendo o livro dele, ele repostou e me seguiu ainda, né? Então, show de bola. Quem sabe no Papo Teológico a gente consegue fazer uma conversa com ele, né? E os outros da Bíblia falam justamente, ele vai pegar todos os povos que circunvisavam o povo de Israel para explicar. Eu li os mesopotâmicos e os egípcios. Ele fala uma coisa muito legal, que é que o povo de Deus não veio do céu. O Abraão, que foi o precursor, ele era um mesopotâmico. Ele tinha uma cultura. Pagão. Ele tinha toda a cultura. E o que ele vai dizer assim, ó, que na criação, né, o ser humano ele manteve os resquícios do dom de Deus e os resquícios da queda. Então, na arte, na cultura mesopotâmica, a gente vê coisas fantásticas que foram feitas, né? Por quê? Porque a arte de Deus, a imagem estava ali, né? A arquitetura. Mas com a queda junto, né? Algumas coisas se perderam e foram para o outro lado. Então, o que ele quis mostrar, assim, que a cultura de forma em si, né? A arte cultural, ela em si não é má. Né, o problema é a queda do homem que acaba corrompendo ela. Então ele quer dizer assim que as culturas, as expressões culturais é algo que veio do próprio Deus, de ter essa diversificação cultural da arte, da música, de tantas coisas que a gente vê hoje, né? É algo que é do ser humano, que eu creio que realmente que só Deus pode dar esse dom. Mas com a queda alguma coisa vai se corromper. Então, o próprio povo de Israel, né? Ele não veio de uma cultura assim, simplesmente não. Ele foi influenciado e veio trazendo, né? Construções, chamava a gente. Então, a cultura ela estava permeada, né? E a grande questão é, até nós vamos olhar, nós, o problema, uma crítica pessoal aqui, que nós da igreja brasileira, do Ocidente, aqui, exigimos que o padrão bíblico, como se fosse fôssemos o padrão. Isso aí não é um resquício da europeização aqui das Américas, europeanização. Né? Isso aí, né? Que veio trazer a cultura europeia como se essa fosse correta, né? Que arrebentou com os índios americanos, os nativos aqui, como se fosse tudo pagão, e trouxeram a cultura deles. A gente acha que a nossa cultura é a cultura dos céus, mas talvez se os judeus, os cristãos ortodoxos, né, da época de Paulo, olhassem nós hoje, ficaria meio estranho. Nossa, que cultura diferente é essa? Então, o que eu quero mostrar? Que a cultura ela foi mudando, a expressão cultural, ela foi se adaptando com os anos. Não existe uma cultura santa, né? Uma cultura santa, essa é a cultura santa de Deus. Não, o que é santo é a vida, né? É o seu dia a dia com Deus, que se expressa diversas culturas e que na expressão cultural pode ela se corromper ou tu pode exercer em glória de Deus, né? Então, não há essa distinção santa de cultura. Nós, ocidentes, que às vezes que achamos que nós, aqui brasileiros, né, europeu, essa é o padrão das músicas, essa é as músicas santas que vai se tocar no céu, né, e desprezando tudo o resto. E não. A questão é que, realmente, como o Michael falou, não existe cultura santa. Mas, entretanto, temos que lembrar também que a civilização ocidental ela foi grandemente influenciada pelo cristianismo. Por exemplo, padrões morais que a gente tem no Ocidente, é indiscutível que os padrões que a gente tem no Ocidente são melhores do que de várias outras culturas que não têm esses mesmos padrões. Tanto que a ONU, quando fez a Declaração dos Direitos Humanos, usou o padrão cristão, e até hoje países do Oriente Médio que são muçulmanos reclamam disso e querem seus próprios direitos humanos, entre aspas. Então é indiscutível que em vários aspectos a cultura ocidental ela é melhor que outras culturas, entretanto ela não é perfeita. Nunca podemos dizer que o cristianismo influenciou muito a parte moral, né? Os valores morais foram influenciados, mas quando eu falo cultura, eu me refiro mais a expressão artística realmente mesmo, da expressão cultural, né? Que essa ela varia e às vezes a gente quer colocar que não, a nossa arte é né? Nosso estilo de música que é o canal, a nossa expressão, né, de teatro que é o padrão de Deus, porque a gente está vivendo aqui, quando na verdade um africano pode adorar de forma sincera a Deus na sua expressão cultural, de música, de teatro, de dança lá, porque é a cultura que Deus deu para eles para expressar. Então, e essa que a gente falou, a diversidade do cristianismo, de trazer toda essa diversidade
e que Cristo veio fazer, né, de morrer, de trocar, né. Eu queria ler o texto de Romanos 3, versículo 24, diz assim, 23, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, né, que a gente falou, né, todos pecaram e não alcançam um padrão de glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Olha só, no passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Ou seja, de certa forma, Paulo diz aqui que Deus no passado era até meio injusto. Essa é a pegada, né? Mas ele queria revelar sua justiça realmente no tempo presente. Não é heresia porque Paulo falou isso. Paulo falou isso, né? Ele não falou isso, eu estou interpretando, né? Quando ele diz, no passado ele se conteve e não castigou os pecados, né? Ou seja, ele demorou para castigar os pecados, atributo de Deus a longanimidade, pois planejava revelar realmente a sua verdadeira justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus, né? Aí ele vai perguntar, né? Podemos nos vangloriar por ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei, né? Aqui, Romanos é fantástico, né? Capítulo 3, né? Uma das melhores. Ele vai justamente dizer, que Deus antigamente, quando falamos em Davi, todos aqueles pecados que Deus perdoava, Nínive lá, né? De certa forma, Deus estava perdoando e ninguém estava morrendo. Como assim? O questionamento de Jonas é justo. Pô, Deus, cadê a justiça? Cadê a justiça? O que eles fizeram? Simplesmente vai perdoar eles, perdoar? Né? E por quê? Porque Deus estava revelando a sua verdadeira justiça em si mesmo, cara. Isso aí, né? Jesus poupou. Como não se converter depois disso, né? Deus, né? Aqueles que obviamente, aqueles que não se arrependeram, né? As cidades, Deus foi justo, justificou. Mas aqueles que queriam uma segunda oportunidade, que ouviram a Deus, quando Jonas vai lá e prega, se vocês não se arrependerem, Deus vai punir a cidade de vocês. Eles olham, não, Deus, nós cremos que Deus, como é que Deus... É tipo assim, o assassino da tua filha que chega na frente do juiz e fala assim, eu matei mesmo, era pra morrer mesmo, tudo mais. O juiz vai dizer, cara, vai pra cadeia e pena de morte. Agora, se chega o cara assim, poxa, eu matei, mas eu não queria ter matado. Pois aí o juiz olha assim, tudo bem, não vou te punir. Cara, ninguém vai aceitar isso, ninguém vai aceitar esse... Então era mais ou menos isso que acontecia, né? O povo que era obstinado, não queria saber de Deus, Deus ia lá e punia, e exercício de justiça. Mas o problema ele tá aí para aqueles que estavam se arrependendo, para aqueles que queriam se relacionar com Deus. Como é que Deus ia resolver esse problema? Poxa, agora, né? Tudo bem, eu tô aceitando, mas eu sei que eu tô com um problema ainda, eu não tô exercendo a minha justiça. E aí Paulo fala, ele estava reservando essa justiça no tempo presente, o qual ele executou em Jesus Cristo através da morte dele, cara. Exato. Se você não se converteu depois dessa, meu filho, vai ser complicado. Nunca a frase de matar 2 coelhos com uma cajadada se encaixou tão bem quanto numa situação dessa. Fala, Deus foi justo em condenar o pecado e justificador, ou seja, ele amou a nos imputar justiça e perdão através do próprio sangue, cara. Então é por isso que Jesus teve que morrer, para que ele pudesse exercer justiça em si mesmo e nos perdoar dos nossos pecados. Depois dessa eu até me converti de novo, cara. Eu me converto quando eu ouço um negócio desse, porque não tem, algo fenomenal, né, como diz o poeta, né, fenomenal, né, o que Jesus fez, né, por isso que ele morreu. Então, se você está ouvindo, né, ou seja, depois disso, né, não importa qual o pecado, se você realmente se arrepender, buscar para Deus, alguém já pagou essa punição. Você não precisa ficar se punindo por isso, porque Cristo pagou, né? Aí vem a pergunta, né, que Paulo vai falar. Então, aonde é que está a vanglória disso tudo? Não tem. A gente não tem como pagar isso aí. O mérito é todo de Cristo. É Ele que fez, né? Não tem como chegar diante de Deus e falar, só cheguei, consegui. Não consegui. Não consegui. Não fui eu que consegui, foi Cristo que conseguiu. Foi a graça dele que foi me conduzindo no caminho, né? Naquele livro, O Peregrino, de John Bunyan, a gente percebe isso. O peregrino chegou no final, mas se tu olhar a história, cara, ele ficou tropeçando o caminho inteiro e errando e sempre indo um auxiliador lá. E no fim tu vê quem levou o peregrino lá foi a fé dele, saber que alguém estava sustentando ele, né? E assim a nossa caminhada em Cristo, né? Jesus teve que morrer para que nós pudéssemos viver, né? E para concluir aqui, eu vou citar o próprio Tim Keller, já que a gente começou com ele, né? E ele vai falar, por que então Jesus teve que morrer? Aí ele olha só, legal isso aqui. Por que então Jesus teve que morrer? Até ele próprio fez essa pergunta. No jardim do Getsemane, perguntou se não haveria outro caminho. Não havia. Não há. Na cruz, em agonia, ele gritou. Por quê? Por que ele estava sendo abandonado? Né? Por que ele teve que passar por tudo aquilo? A resposta
a resposta da Bíblia é por nós, né? Então o próprio Jesus perguntou por que ele teve que morrer, né? Por que ele teve que morrer, né? Por nós, né? Então o Getsemane falou muito isso e acho que essa é a mensagem do programa hoje, né? Acho que talvez um dos melhores programas que a gente fez aí em termos de conteúdo, assim, bem, né? Fomos no cerne da questão, né? Exato, algumas piadas, algumas referências históricas, mas chegamos lá, né? Chegamos lá inteiro. Chegamos inteiro ao ponto, né? Então, creia em Jesus Cristo, né? Aceite Ele, porque foi um amor que nada na história você viu isso e nunca vai ver um amor tão grande, né? De morrer por nossos pecados. E é isso aí, Patrícia. Chegamos, eu acho que conseguimos responder até bem essa pergunta, né? De por que Jesus teve que morrer, relativamente bem, né? É por isso que você não precisa matar o seu filho quando seu vizinho faz alguma coisa pra você. Exatamente. Tá vendo? O filho de Deus já matou o seu próprio filho, né? Exato. E, claro, a gente tem ficou 1 hora de programa divagando aqui, deixa eu ver aqui, mas acho que foi 1 hora, né? E no próprio livro Tim Keller, um autor fala se ele poderia resumir um conto que ele escreveu. Ele falou, olha, se eu pudesse resumir o conto, eu não tinha escrito o conto. Né? Porque assim, ó, tem coisas que fica difícil tu resumir em poucas palavras porque não tem como, né? E a obra de Cristo na cruz é muito difícil conseguir, às vezes, em uma resposta objetiva, resumido, conseguir dar, porque ela é muito profunda para simplesmente, às vezes, colocar em uma simples frase, né? Não tem. Então, exato, realmente é necessário raciocinar todo a lógica para conseguir chegarmos ao ponto. Quem olha um filme, por exemplo, e fica pulando as partes, o personagem só tá conversando, o que eu quero ver com isso? Conversa muito chata, eu quero ver as batalhas, eu quero ver o vilão morrendo, eu quero ver as partes mais emocionantes. Só que às vezes, ouvindo as conversas dos personagens, você começa a se relacionar com esses personagens, você começa a entender melhor e a se importar com eles, né? Porque você se vê naquele personagem daquele filme. Então, são esses detalhes, essas pequenas coisas que fazem com que a gente entenda melhor. Então, não tem como resumir. A gente tem que... é a essência do negócio que tem nos detalhes, né? É isso aí, né? Então... Né, o programa de hoje foi isso, né? Agradecemos a todos que ficaram ligadinhos, ouvindo aí, né? E semana que vem nós vamos adentrar um pouquinho mais profundo, né? Digamos assim, vamos quebrar um certo, não é mito, é um tabu, algum equívoco talvez, né? Que, sou filho de Deus, preciso descansar também, né? Somos todos filhos de Deus. Será que somos todos filhos de Deus? Pois é, há controvérsias, né? E vamos tentar explicar, né, essa questão que vai servir de base tudo, por isso que a gente falou tudo isso hoje, porque pra não chegar, mas Deus, não, tem toda essa base de hoje pra você entender como é que a coisa chegou, sem spoiler da resposta. Mas, né, vamos falar exatamente sobre isso, né, são todos filhos de Deus, né, como às vezes a gente fala, né, ou falar, ele também é um filho de Deus, ou não. Pois é. E por quê? Isso aí é a resposta fica pro próximo programa semana que vem, né? Então, Patrick, seu boa noite aí. Antes de ter boa noite, eu vou lembrar aí, né? Amanhã temos aí de manhã cedo às 6 horas, segunda a sexta, o programa Roda de Galpão. Ao meio-dia também, de segunda a sexta, a Hora da Informação, ambos com o Guilherme Amaral, às vezes com o Julio Cione, Roda de Galpão. E à noite temos programas toda terça-feira, né? O pastor Milton com o Futuro Triunfante e o Julio Cione com Louvor e Adoração. Né? Na quinta-feira temos o Connect aí com o Guilherme, sexta-feira o programa do Pastor Uberani Espaço Fé às 9h20 e o Frequência Jovem às 22 horas. E no domingo, Louvorzão, tudo junto e misturado. Segunda-feira que vem estamos aqui de volta às 22 horas. Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nesse mesmo tudo, né? Até com os mesmos caras falando. Até com os mesmos caras. É isso aí, então. Deixa aí minha boa noite aí pra todos que estão ligadinhos aí na nossa Rádio Web TK Gospel. Eu acho que é isso, né? É verdade, eu tinha algo pra falar. Diga. Muita gente diz lá no mundo lá fora que Cristo morreu porque ele era um bom homem, ele era um bom professor, ele pregava coisas boas, ele foi contra o sistema e morreu na cruz porque enfrentou os malignos líderes daquela época. Cristo sabia que ia morrer, esse é o ponto. Ele não foi simplesmente algo inesperado, ele falou todo o ministério dele que ia morrer. Então se lembre, Cristo não morreu, e a próxima vez que você ouvir isso, responda isso também. Cristo não morreu porque ele enfrentou ele enfrentou os líderes daquela época. Ele sabia que ia morrer por enfrentar, mas fez isso pra nos salvar. Ele não precisava enfrentar, ele podia ter ficado quieto no céu, né? Exato, podia ter ficado quieto lá, né? Quem matou, já tem uma música, né? Quem segurava o martelo dos pregos era o meu e o seu pecado. O Império Romano foi o instrumento para exercer, né, essa morte ali, a perseguição dos sacerdotes, mas quem realmente matou, né, Jesus, né, quem
colocou a sua ira sobre ele, foi o próprio Deus derramando a sua ira sobre Cristo, morrendo, como a gente falou, por sua e por minha causa, né? Então, Jesus, como o Patrick falou, Jesus sabia que ele tinha que morrer, né? Ele avisou o ministério inteiro sabendo que ele ia morrer justamente com esse objetivo, trocar de lugar conosco. Exato. E então, lembre-se disso, Cristo não morreu simplesmente por ser um revolucionário, entre aspas. Ele morreu, ele sabia que ia morrer, morreu pelo seu pecado e pelo meu. E isso eu acho muito forte, primeira vez que eu ouvi isso. Quem martelou Jesus naquela cruz, a causa dele ter sido pregado naquela cruz foi eu. Exatamente. Eu causei isso. O Maicon causou isso, nós causamos isso, né? É doloroso e é ofensivo ouvir que a gente causou a morte de Jesus, mas é verdade. É a verdade dolorosa. Doloroso, a verdade ofensivo, mas também ele demonstra todo o amor, né? Porque Paulo fala em Romanos também, né? Que Deus prova o seu amor entregando Jesus para morrer por nós, sendo ainda pecadores, né? Prova o seu amor, né? Então a questão é, ele morreu por nós ainda pecadores, não é porque alguém porque fala até por um justo até alguém se anime a morrer, né? O cara é tão bom, mas tão bom que eu até vou morrer, porque nos filmes geralmente isso acontece. O cara que tá sendo salvo lá é alguém que demonstra um valor muito grande ali, que vale a pena ir no lugar dele. Mas os heróis muitas vezes... Mas né? nós não tínhamos esse valor todo pra Jesus trocar de lugar com nós. Pois é, né? Os heróis muitas vezes nos filmes, seja o que for, toda a mídia, desenho, videogame, qualquer coisa, o herói geralmente ele se vê superior ao vilão. Só que nesse caso invertemos os papéis. O herói morreu pelo vilão. Exatamente. E que coisa é essa? Como assim o herói morreu pelo vilão? É inconcebível na nossa mente. Não à toa que Paulo fala o escândalo da cruz, né? Porque para gregos e judeus na época isso era meio louco o que acontecia, mas é assim que Jesus O inimigo operou. do imperador morreu? Como assim? Ao que parecia ser o triunfo do Império Romano, a Bíblia fala que ali Deus envergonhou os poderes todos na cruz, né? Ali, então é algo maravilhoso. Que inversão, né? Hein, cara? Que inversão, né? Grande inversão, como o Tim Keller fala, né? Desse papel. Gente, é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado, seja abençoado aí, crendo que Jesus Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores, e ele fez isso porque nos amava, mesmo sem ter nada de valor em nós. Um grande abraço pra você aí. Até segunda-feira que vem com mais Papo Teológico. Horas e 17 minutos.